Boa tarde, meu nome é Luciane Garcês e eu venho nesse 31º encontro da ANPAC apresentar um artigo em coautoria com a professora Ana Lúcia Beck. O artigo tem por título Desalento e Solidão em Haneck Beaumont, Retratos do Tempo Presente. E nesse artigo discutimos a produção plástica da artista holandesa Haneck Beaumont, enfatizando a sensação de desalento e solidão evocada por suas figuras, uma espécie de solidão coletiva que permeia suas instalações. Em 1994, ela ganhou um prêmio por um grupo de esculturas em terracota intitulado Le Courage, ou A Coragem. Versões similares dessa obra, com numerações de tiragem correspondentes, foram depois adquiridas por um banco em Liechtenstein, por um hospital em Bruxelas e por uma cidade, Tenerife. E Le Courage, na verdade, se trata de um grupo escultórico formado por 4 pessoas de aspecto introspectivo, atemporal. 3 estão sentados em formas vazadas, algo que lembram caixas ou móveis inacabados. E a quarta figura, ela se encontra a alguns metros de distância, sentada numa espécie de tablado, também inacabado, que aqui nessa imagem a gente vê lá no fundo. E é um grupo escultórico que evoca a solidão coletiva, o estar solitário em meio à multidão, e esse que talvez seja o mais profundo e triste tipo de solidão, tão comum desde a modernidade e também já vislumbrado por Baudelaire, que aos poucos vai se transformando em desalento. E as figuras de Beaumont sugerem que estar acompanhado não diminui essa solidão, visto que as mesmas não indicam, inclusive, nenhuma interação humana, qualquer vestígio de diálogo, e também a forma como a artista monta essa instalação. Ela evoca uma narrativa na qual a gente desconhece a história desses personagens, mas a gente tem uma ideia de que algo ali aconteceu. Ao mesmo tempo em que elas são sólidas, posto que a própria materialidade evoca essa perenidade, as figuras da artista são frágeis, são figuras humanas, indicam uma solidão em suspensão, posto que a artista não as localiza na cena, não oferece pistas sobre a situação real dessas figuras. E embora sendo apresentadas geralmente em grupos, elas não sugerem nenhum tipo de troca de olhares, interação mais profunda. Ainda que dispostas em grupo, cada uma parece isolada na sua própria suspensão, no seu próprio tempo. E a gente pode até mesmo questionar a que grupo elas pertencem. No máximo, elas têm todas um foco, ou seja, olham todas impassíveis para o mesmo ponto, mas com esse olhar de paisagem, que não foca nenhum ponto em específico, nada que se descortine à nossa frente. Essas poses parecem até impessoais, mas a gente percebe que algo lhes chamou atenção, né? Olharam para o lado de uma maneira muito súbita, ao que parece. Mas não fosse a força que essas figuras emitem, nós poderíamos incorrer no erro de pensá-las derrotadas. E em 2007, Haneck Beaumont tem uma obra que chama Stepping Forward, ou Um Passo de Fé, instalado em frente ao edifício Lex, em Bruxelas. É a construção que, desde uma reforma efetivada, vem sendo o prédio que cedia o serviço de tradução da Secretaria-Geral do Conselho da União Europeia. E apesar do sentimento de otimismo com a criação da União Europeia, que despertou em várias pessoas, mas em outros tantos despertou uma certa desconfiança, um certo desalento, como se a União Europeia fosse ela mesma um gigantesco passo de fé. E esse sentimento de incerteza, ele é refletido nessa figura, que dá um passo à frente, mas esse pé fica em suspensão, fica no ar, apontando em direção ao edifício que é a sede da Comissão Europeia ali na cidade. Tal ato de fé também é realizado em solidão. Por outro lado, a União Europeia diz respeito não somente a uma tentativa de dar soluções a impasses sobre o futuro europeu, mas esses reverberam condições e anseios de vida cada vez mais globalizados. Assim, independente de um contexto específico, ela vai repercutir em espectadores em qualquer lugar do mundo. E assim ela vai gerando uma identificação. E o próprio Zygmunt Bauman, o teórico, ele reflete a respeito dessa sensação de solidão e desalento, uma condição de instabilidade do contemporâneo que seria muito difícil de ser ignorada. E essa reflexão vai de encontro a um outro teórico que estamos usando nesse artigo, que chama Andrew Solomon, e escreveu um texto em ano 2000,
onde ele aborda a gravidade da depressão e que essa seria uma doença causada especialmente pela solidão experienciada no coletivo, um fato cada vez mais contemporâneo que essa artista vem retratando de maneira singular. Nessa instalação, Le Départ, ou A Partida, vemos duas figuras aparentemente idênticas, vestidas com características muito específicas da obra de Beaumont. Túnicas simples, atemporais, não nos dão nenhuma indicação de gênero, etnia, local, geografia. Ambas parecem se olhar em contraponto, como se tivessem acabado de se voltar uma para a outra. Todavia, as figuras apresentam o mesmo olhar, esse olhar de um marasmo, tão particular às figuras de Beaumont. Mas se for esse o caso, será que são figuras que se conhecem de fato? Ou simplesmente olham uma a outra? Ou seria esse um espelhamento? Partilham de uma atitude? Ou estariam espelhando a nós mesmas? E essa ficção que a artista cria entre passado e presente, com essa atemporalidade proposta, essa relação entre solidão e desalento em um presente, talvez futuro duvidoso, produz ao mesmo tempo marcas psíquicas que se tornam vestígios, tanto em nós, espectadores, quanto nas figuras que ela nos apresenta. Esse tempo da experiência humana, nesse estado de futuro incerto, se torna tão moldável quanto a argila, que, como diz a artista, eu sou uma pessoa do barro, é o meu meio preferido. É forte, é frágil ao mesmo tempo, e, portanto, expressa melhor o que estou tentando dizer. Também o barro nunca para de me surpreender. Essa é uma citação da artista que não se reduz ao barro ou à argila. Ela também nos apresenta séries em ferro e bronze fundido. E observando atentamente, é possível percebermos que existem passagens intencionais nas quais a marcação do gesto da artista é possível de ser observada. Então, vemos vestígio de barro escorrendo, que seria a barbutina, vemos vestígio das ferramentas, o gesto de Hanek Beaumont, que se mantém presente na obra, como um vestígio que nos dá uma sensação de estar participando desse processo. E a gente vê nas obras dessa artista que ela apresenta o ser humano, independente de quaisquer vestígios, inclusive sobre identidade. Não sabemos se são homens, mulheres, qual é a identidade ou função desses seres. Sabemos é que eles evocam algo muito humano, mas não representam nada absurdamente perceptível. É a partir do espectador que completamos essa obra. Cabe a nós estarmos também atentos. E é a partir dessa diferenciação que a artista provoca essas reflexões, questões inerentes ao ser humano. Então, a neutralidade de suas figuras, aliada a essa sensação que cabe a nós também decifrarmos, pelo que pode estar passando e vai provocando questionamentos, sem, na verdade, responder nenhum deles. De onde vêm essas pessoas, quem elas são, o que elas fazem ali? E não importa se sozinhas ou em grupo, esses questionamentos, eles nos atingem, eles nos provocam. E o desalento, a gente percebe também expresso nas figuras de Beaumont e espelhando algumas figuras de Pablo Picasso. Ali do período azul e do período rosa, principalmente, e elas também estão aparentemente amortecidas em relação à realidade, que não mais lhes permite sustentar essa esperança no estado de viver. Apesar das figuras de Picasso indicarem uma certa identidade, gênero, idade, também há algo de impessoal nessa caracterização, especialmente no que diz respeito às feições das figuras, que pronunciam um maior grau de abstração. E um aspecto que é muito reforçado ali nas vestimentas simples, corte solto, espelhamento também que vemos em Hanek Beaumont. E não existe uma ambientação, tampouco, nas figuras de Picasso. Uma sugestão clara de paisagem, um local específico, ele não dá a perceber indícios, e isso parece ser proposital, para estabelecer até um nexo visual entre a impessoalidade e a suspensão temporal. Percebemos ainda em Santiago, personagem de Ernest Hemingway, em o seu texto Velho Mar, e Santiago é um pescador que, a fim de garantir o seu sustento, ele vai cada vez mais longe, mar adentro, na esperança de conseguir pescar um peixe, é um peixe enorme, que jamais foi pescado pelos pescadores, e ele é uma lenda.
E ele vai se lançando na costa em condições precárias, enfrentando a solidão de meses em alto mar. Na verdade, ainda que o Santiago tentasse se convencer de que o mar, lá em mar alto, em plena pescaria, nunca estamos completamente sós, existe todo um contexto que lhes faz companhia, podemos nos indagar até que ponto essa linha de reflexão não tratava de estabelecer até uma forma de sustentar ou suspender a solidão ela mesma. E o Santiago, esse personagem do Hemingway, ele nos revela o que possa ser o estado de desalento daqueles que, feitas as figuras de Beaumont, nos sugerem que estão a mirar, a buscar algo que sequer sabem que existe de fato, como a esperança, o futuro, ou mesmo alguma força maior, uma divindade, se quisermos, ou uma fortuna, uma força maior, aquém de nós mesmos, ou além de nós mesmos. E essa seria a busca, buscar guarida e conforto, especialmente frente às adversidades. E é essa a mensagem que Beaumont nos traz, e é assim que terminamos a nossa apresentação. Muito obrigada, espero que consigam ler o nosso artigo na íntegra e perceber um pouco mais sobre essa artista. Muito obrigada.